Vamos abrir a Bíblia, Daniel, capítulo 7, versículo 12. Hoje nós vamos ficar apenas com esse versículo aqui. Diz a palavra do Senhor, Daniel 7, 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu vou ler de novo, tá? E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Senhor, ouvir a sua voz. Estamos hoje aqui com este verso, que ele se abra para nós, que o Espírito Santo nos faça compreender, Senhor, e abra também o nosso coração, Senhor, para receber, que a semente da palavra caia no bom coração e frutifique para o seu louvor, para o nosso bem, com perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Temos aqui, meus irmãos, esse versículo de número 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. O Daniel, o profeta Daniel, ele está contando para nós a visão que ele teve. E foi assim como foi um sonho, né? E o sonho ele vai acontecendo e ele vai então contando para nós. Depois nós vamos chegar ainda lá, ele vai buscar a interpretação do sonho. Vai perguntar para aqueles que estavam ali perto dele, né? E os anjos, né? E tentar ali compreender este sonho. Mas nós temos aqui, meus irmãos, então, chegamos nesse versículo 12. Vocês lembram que nós temos dito que esse sonho de Daniel é uma visão panorâmica de todo o projeto de Deus para a humanidade. E ele está olhando dois andares. O andar de baixo, que é o mar tempestuoso, saindo os quatro animais, e o andar de cima, que é o reino de Deus e especialmente o juízo de Deus, que vai então julgar a humanidade. Então vocês lembram disso. Vocês lembram que os quatro animais, eles representam são muito feios, são bestas, né? E eles representam quatro nações, quatro impérios da antiguidade, provavelmente o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Mas vocês lembram também que como este capítulo todo ele é uma visão geral da história da humanidade, esses impérios se referem a todos os governos ao longo da história da humanidade. E mais ainda, nós vimos quando nós lemos lá Apocalipse capítulo 13, que o último animal, que bem provavelmente se refere a Roma, também se refere ao anticristo, que na verdade quando João, lá no Apocalipse, ele tem a visão do anticristo, ele vê, é como que os quatro animais ali, agregados naquela visão dele, também, lá no Apocalipse. E ali o texto está falando do anticristo. Então nós temos uma visão de que ao longo da história da humanidade existem governos, autoridades, mas que representam, na verdade, a sociedade humana caída, que estão contra Deus, porque são animais violentos, animais que destroem, e animais que especialmente perseguem o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, representa a humanidade contra Deus e representa essa humanidade que um dia será julgada. Porque exatamente nós temos aqui a visão de baixo. É muito feia a visão de baixo, o mar turbulento, os animais, as bestas saindo, é tudo muito feio, é muito sangrento. Mas então nós temos a visão do andar de cima, que é o juízo de Deus, aquele ancião que se senta com todo respeito para julgar e que tem o trono de fogo e que da frente desse trono sai fogo. Então nós vimos aqui que Deus em breve vai julgar, em breve virá o juízo final. Mas nós vimos também que esse juízo, irmãos, mesmo que seja um juízo vindouro, o juízo final, que vai ser aquele realmente mais importante, mas existem juízos ao longo da história.
Já falei isso aqui para vocês. Quando nós vamos então estudar aqui esse juízo vindo sobre os animais, e está exatamente aqui no versículo 11 e o versículo 12, semana passada nós estudamos o juízo vindo sobre o mais feio animal, que é o quarto. Então nós lemos aqui semana passada, que eu peço para vocês lerem comigo, que diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, o mais terrível animal, o mais sangrento, mais orgulhoso e que tinha aquele chifre, né? Exatamente o chifre falante, que falava coisas contra Deus, blasfêmias contra Deus. Esse animal vai morrer. Na visão de Daniel, ele vê esse animal sendo morto e queimado, exatamente pelo juízo de Deus, representando que no final Deus vai destruir o anticristo, Jesus vai voltar, vai destruir o anticristo, mas que também vai destruir todos os anticristos, virá o juízo sobre a humanidade, sobre aqueles que estão contra Deus, acreditando nos discursos do chifre, né? Acreditando nos discursos da incredulidade, tudo aquilo que é contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Então virá o juízo final. Então, nós temos aqui, irmãos, uma diferença que eu quero destacar para vocês entre o versículo 11 e o versículo 12. Porque o versículo 11, ele é, assim, um versículo que traz um julgamento definitivo em que o animal é morto. Não tem mais, assim, ele não continua vivo, mas ele morre mesmo. Então, o texto diz que bem no meiozinho do versículo 11, até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, quando nós olhamos para o versículo 12, tem uma diferença. Os animais, os 3 outros animais, são 4, né? Então, o último animal morre, mas os outros 3 primeiros animais não morrem. O versículo 12 diz assim: e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Tira-se o domínio deles, tira-se o poder deles, mas eles continuam vivos. A segunda metade do versículo 12 diz: todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Isto é, esses animais, eles continuaram vivos até o tempo que você percebe, fica bem claro aqui, que tem este andar de cima que está controlando tudo. Então, esse andar de cima, esse Deus soberano, esse Deus altíssimo, lembra de Nabucodonosor, que começou a olhar para o Deus altíssimo, sabendo que ele estava aqui no andar de baixo, mas que lá em cima reina o Senhor? Então, esse Deus tira o poder dos animais, mas não os mata logo, como mata o último animal. Esses 3 primeiros animais, eles ficam vivos. Irmãos, aqui esse texto, como também o Apocalipse, ele é muito simbólico. Nós sabemos que isso aqui não é literal, que esses animais não existem realmente, mas que esses animais, eles estão simbolizando 4 reinos, como eu disse para vocês, mas também os reinos ao longo da história e o anticristo. No entanto, aqui, irmãos, há um ensinamento aqui neste versículo 12 que quer nos chamar a atenção para a seguinte coisa. Primeiro, primeira metade do versículo. É tirado o domínio. É tirado o domínio. Mas é tirado o domínio em que sentido? É tirado o domínio dos que estão usando o domínio para o mal, que estão usando o domínio para perseguir as pessoas que estão debaixo do poder deles, mas perseguir especialmente a igreja de Jesus Cristo. Esse capítulo aqui, ele vai deixar bem claro que, por exemplo, vamos olhar aqui o versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Está falando aqui do quarto animal, do chifre falante. Todavia, isso se refere aos 4 animais, não somente ao quarto animal. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, Deus vai tirar o domínio desses reinos, e quando Deus tira o domínio desses reinos, significa que eles não terão mais instrumentos, então, porque acabou o poder deles. Então, eles não vão ter mais instrumento para fazer o mal para a igreja. Então, a primeira coisa aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus vai livrar a sua igreja. Vai livrar a sua igreja ao longo da história. E vai livrar a sua igreja, evidentemente, que tudo está ligado no final da história, né? Mas tem aqui um outro detalhe, que é exatamente o contraste que o texto faz
do versículo 12, entre o versículo 12 e o versículo 11, ou seja, que apesar de que Deus tira o poder desses 3 animais, mas Deus não os mata como mata o quarto. Diz o texto, então, essa segunda parte, que a vida lhe é prolongada até certo espaço de tempo. Aqui, então, nos mostra um outro detalhe importante que nós precisamos meditar também. Na verdade, o que eu quero fazer aqui hoje à noite com vocês é meditar nos 2 assuntos que o texto nos apresenta. O texto vai dizer assim, olha, Deus tira o domínio dos poderosos. Primeiro assunto. Mas segundo assunto, Deus dá ainda oportunidade aos poderosos. Deus ainda lhes concede vida. Deus não os mata logo. Parece claro, então, no texto, que a Bíblia está falando aqui de um juízo que vem para alguns rapidamente e de juízo para outros que vem depois. Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus propósitos, e nós não sabemos o porquê de todas as ações divinas e os propósitos de Deus, mas nós sabemos que Ele é justo. Mas aqui o ponto destacado é que o Senhor tira o domínio, mas o Senhor dá tempo. O Senhor livra a sua igreja dos maus, mas o Senhor dá tempo para os maus. O Senhor tira os instrumentos dos maus para fazer mal, para que eles não possam mais fazer mal à igreja, mas o Senhor não os mata. O Senhor dá tempo a eles. A questão aqui, irmãos, que o texto levanta para nós é o seguinte: existe aqui tanto uma mensagem de segurança, de consolo, porque o texto todo não vai nos enganar. Aliás, a Bíblia não nos engana. Vocês devem lembrar daquela palavra de Jesus, né, lá no Novo Testamento, que ele diz assim: eu estou dizendo tudo o que vai acontecer para vocês. Olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Eu vou dizer tudo para vocês não se escandalizarem. Vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão ser mortos. Vocês serão mortos. E eu estou dizendo isso para que vocês não fiquem assustados, porque ser cristão, ser crente, ser servo de Deus num mundo turbulento como esse, que é contra Deus, é muito perigoso. Os cristãos podem morrer. É porque às vezes a gente esquece isso, né, irmão? Nós estamos num país que, graças a Deus, temos liberdade de religião, e ali as portas estão abertas, qualquer pessoa pode vir no nosso culto, mas no mundo, não é em todo mundo que é assim, e nem todos os momentos da história foi assim. Cristãos tiveram que ser cautelosos para poder cultuar, cristãos foram perseguidos, cristãos morreram, e nós precisamos saber que nós podemos morrer. No entanto, a Bíblia diz assim: Deus cuida dos cristãos. Deus cuida do seu povo, Deus cuida, tirando o domínio dos opressores. Mas, em segundo lugar, Deus também quer nos falar do tempo. Deus quer falar aqui das nossas vidas. Meus irmãos, quantos anos vocês têm? Não me respondam, não precisa dizer, né, para mim. Mas aqui, nós começamos hoje o nosso culto lendo o Salmo 148, que diz assim, né? Olha, crianças louvem ao Senhor. Jovens, moças, moços louvem ao Senhor, idosos louvem ao Senhor, príncipes louvem ao Senhor, todos louvem ao Senhor. A Bíblia está nos chamando a atenção para a verdade, meus caros irmãos, de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Nós poderíamos responder a esta pergunta da seguinte maneira: eu tenho a idade, os anos que o Senhor Deus me deu. É o Senhor quem tem me dado a vida. É o Senhor quem tem me concedido estes anos todos de vida. E a pergunta que se levanta é: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a saúde, a vida, as oportunidades que o Senhor Deus tem me concedido já até aqui? Se eu sou jovem, Ele já me deu estes anos de vida. Se eu sou uma pessoa já mais madura, de meia idade, Ele me deu estes anos de vida. Se eu sou uma pessoa já mais velha, mais idosa, Ele que tem me concedido. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com estes anos que o Senhor Deus me deu já a oportunidade, privilégios, força e tanta coisa? O texto, então, tem 2 ensinos para nós. Deus cuida do seu povo e Deus dá tempo aos maus.
Nós precisamos pensar nisso hoje. Vocês concordam comigo? Então eu quero pensar nisso com vocês hoje. Eu quero olhar aqui para o texto, meus irmãos, em primeiro lugar, sobre exatamente quando Deus tira o domínio dos poderosos, mas também quando Deus dá vida a esses mesmos poderosos. Vamos então entrar no nosso texto aqui, irmãos, e a minha mensagem são esses 2 pontos somente hoje, que eu quero meditar com vocês. A primeira parte, então, do versículo 12 de Daniel capítulo 7 é: e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. A palavra de Deus, então, aqui, meus irmãos, está dizendo, em primeiro lugar, que Deus tira os instrumentos dos maus. Vamos ler alguns versículos aqui, dentro do próprio capítulo. Observe comigo o versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Vamos pensar isso aqui. Vamos pensar que a Bíblia está falando de 4 reis. E aí nós podemos crer que são 4 impérios poderosíssimos da antiguidade, né? O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então nós temos esses poderes humanos. E quando nós falamos de poderes humanos, nós estamos falando de instrumentos para que os governantes, os imperadores, os reis, eles façam o que vai no seu coração. Mas o que vai no coração, em geral, desses 4 reinos poderosos, segundo as Escrituras aqui, é isso, irmãos. O que nós vamos ler do versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso aqui. Mas vamos ler agora o 21. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. E o versículo 22, que diz: até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vamos ler também, já li com vocês agora, mas vou ler de novo. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. A Bíblia está falando aqui então o seguinte: que esses reinos poderosos, que têm, então, instrumentos para decidirem fazer coisas e decidirem sobre milhares e milhares de pessoas que estão debaixo do seu poder, que estão debaixo do seu governo, o que eles fazem? Eles fazem aquilo que está no coração deles. E o que está no coração deles, irmãos, aqui o capítulo inteiro está nos apontando isso, é uma vida e um coração contra o Altíssimo. Versículo 25. Eles têm um orgulho, eles se sentem altos, elevados, poderosos, exatamente porque eles têm poder. Poder esse que o próprio Deus lhes dá, que o próprio Deus lhes concede, mas então eles tomam esse poder e sentem-se deuses. O coração deles no coração deles, melhor dizendo, eles se sentem deuses, e agora eles se voltam contra esse Deus Altíssimo, proferindo palavras, é o chifre falante. E Jesus disse que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então o coração deles é contra Deus. Mas o coração deles não somente é contra Deus, mas eles então, quando eles se voltam contra Deus, imediatamente eles se tornam opressores. E eles têm instrumento para oprimir. Eles então usam o poder deles, é a segunda parte do versículo 25, para destruir os santos do Altíssimo e cuidar de mudar os tempos, a lei, todas as coisas, porque eles acham que eles podem fazer isso. Então, eles oprimem os santos do Altíssimo. Eles não oprimem só os santos do Altíssimo, eles oprimem todas as pessoas que estão debaixo do poder deles, do orgulho deles. Por exemplo, Daniel falou que o Nabucodonosor deveria fazer justiça aos pobres. Então eles oprimem todo mundo, só que eles têm vamos dizer assim, um gosto especial de se voltar contra a igreja, porque exatamente a igreja, ela é de Deus, e eles odeiam esse Deus, eles odeiam esse Deus Altíssimo. Então eles usam o seu instrumento para perseguir e para destruir
porque nisso eles estão expressando, irmãos, um ódio contra Deus. A igreja, então, ela vive neste mundo sujeita a essas coisas. Todos os versículos aqui estão nos apontando isso. Porém, nós temos, ao mesmo tempo que precisamos ter consciência de que isso é uma realidade, e eu já tenho chamado a atenção dos irmãos, de que, em geral, o mundo é contra nós, e, em geral, os governos não são favoráveis à igreja de Deus, e nem devemos esperar isso, que eu já disse também para você, nós não precisamos do poder do governo em si para que a igreja exista, né? Todavia, apesar de que isso é verdade, apesar de que, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, olha, é perigoso, o mundo é perigoso, mas a Escritura está querendo nos informar aqui o quê, irmãos? Não tenham medo, porque virá a libertação, virá o juízo de Deus. E o juízo de Deus, eu já falei para vocês aqui, quando eu tratei do juízo de Deus, o juízo de Deus não é para o nosso medo. Sabe, irmãos, eu já disse também lá quando eu falei do juízo de Deus, as pessoas quando pensam no Apocalipse, pensam em desastre, em destruição, em fim de todas as coisas. Não, o Apocalipse é a restauração de todas as coisas. É a vinda do novo céu e da nova terra. É o Senhor vindo para reinar, e para reinar com a sua igreja, e para reinar com o seu povo. Então, para nós, crentes em Cristo Jesus, a volta de Jesus, o estabelecimento do juízo final, não é para nós temermos, mas é para nós olharmos com esperança, com consolação. Ou seja, veja o contraste, e é isso que a palavra de Deus quer colocar bem firme na nossa alma e no nosso coração, e eu espero que meus irmãos aqui saiam desta noite aqui da igreja, pensando nisso, entendendo muito bem isso, porque o versículo 17 diz assim, vamos ler de novo, agora eu quero mostrar essa força que a palavra de Deus quer nos dar, essa mensagem aqui que ela quer marcar, gravar no nosso coração. O versículo 17 diz, estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Ele está dizendo assim, vejam, são poderosos, são reis, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Você percebe aqui a consolação? É claro que a palavra de Deus está dizendo assim, veja, esses 4 reinos, eles são contra nós. Esses 4 reinos são violentos. Eles perseguem a igreja. Mas não esqueçam que quando vier o juízo, os santos do Altíssimo vão receber o reino. E vão receber um reino, vão possuí-lo, não por um tempo, como esses reinos possuíram por um tempo o poderzinho deles aqui nesse mundo, mas eles vão receber um poder para todo sempre. Console-se, igreja, diz o Senhor aqui para nós hoje. Vocês devem estar conscientes de que o mundo é difícil, de que nós cristãos vamos ser mal vistos mesmo, né? Não devemos ser mal vistos por fazer coisa errada. Lembra que nós lemos agora lá, 1 Pedro capítulo 4, que ninguém sofra por ser ladrão, por ser malfeitor, por se intrometer na vida dos outros. Ninguém sofra por isso. Se sofrer por isso, não está sofrendo como cristão. Mas ele diz, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Se você sofrer por ser uma pessoa crente, fiel, temente a Deus, por agir com amor com seu próximo e com justiça, e amando a Deus e servindo a Deus, você pode sofrer. E Pedro diz, não se envergonhe, isso é uma realidade, nós podemos sofrer. No entanto, também, não tenha medo, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus vai voltar, você reinará com Cristo. Console-se, diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos também os próximos versículos, o versículo 21, não é? O versículo 21 diz, eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Ou seja, teve um período em que esse chifre venceu, em que esse chifre, esse inimigo, ele prevaleceu contra o povo de Deus. Mas essa prevalência não foi eterna, porque o versículo 22 diz, até que venha o ancião de dias. E quem é o ancião de dias? O ancião de dias é aquele que se assenta para julgar. Quando vem o ancião de dias, ele fez justiça aos santos do Altíssimo. Eles estavam sendo injustiçados. O mundo é injusto com a igreja, mas o Senhor fará justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos, de novo, possuirão o reino.
Aí quando você olha o versículo 25, eu estou lendo agora, destacando esses pontos, ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. De novo, e cuidará em mudar os tempos, a lei, serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. E vão ser entregues na sua mão por um período de tempo. Mas aí então o texto de novo lembra do juízo, versículo 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, versículo 27, e o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem, meus irmãos? Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vocês estão entendendo? A mensagem do capítulo 7 de Daniel, a mensagem do capítulo 7 de Daniel era aplicada primeiro aos exilados lá da Babilônia. Era dada para Daniel, irmãos. Porque Daniel estava longe de Jerusalém. Daniel, ele via toda aquela tristeza, ele soube da destruição da cidade de Jerusalém, ele soube do sofrimento do seu povo. Muitos morreram, muitos judeus morreram e foram levados para longe da sua terra. Mas Deus está dizendo assim para o seu povo lá daquela época, mas dizendo para a igreja de todos os tempos: eu trarei juízo, eu vou libertar vocês e vocês reinarão comigo para sempre. Console-se. A mensagem para a igreja é essa: console-se. O juízo final virá. Mas, meus queridos irmãos, não é só do juízo final que Deus está falando. Deus está falando que ele também traz juízos terrestres, juízos no andar de baixo mesmo. Ele está falando que o que está no versículo 12. Bora olhar o versículo 12 agora? E vamos observar isso. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu não precisa vocês responderem, mas eu quero que vocês raciocinem comigo, tá? Quando vocês leem aqui o versículo 12, vocês não percebem comigo uma diferença no sentido de que nos parece claro que o versículo 12 está falando de coisas que Deus faz aqui na terra, enquanto que o versículo 11 está se referindo mais ao que Deus fará no juízo final, no fim de todos os tempos. Bora ler juntos? Observe comigo. O versículo 11 diz assim, logo depois da visão do juízo, né? O versículo 11 diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Então aqui é radical. Aqui olha, acabou. O animal é morto, seu corpo é desfeito e é entregue para ser queimado. Isso está colado com a visão do juízo, que está logo no versículo 10, quando os livros se abrem e quando o fogo de Deus está saindo do trono de Deus e que os ímpios serão julgados. Então, me parece, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que o versículo 12 ele está mais ligado ao juízo final, ao fim dos tempos. Versículo 11, desculpa. Mas o versículo 12, não. O versículo 12 está ligado aqui à terra. Por quê? Porque diz que o domínio é tirado dos 3 outros animais. Mas eles continuam vivos. Eles não morrem. E onde é que eles continuam vivos? Aqui no mundo. Aqui no andar de baixo. Então, o texto do versículo 12 se refere a juízos, digamos assim, temporais. A juízos que Deus traz durante a vida neste mundo, de forma que, por exemplo, o texto deve estar se referindo mais a quando Deus tirou o poder da Babilônia e deu para a Pérsia, mas ele não matou todo mundo. Ele não matou todas as pessoas ali. Aquelas pessoas continuaram existindo, aquelas pessoas continuaram vivendo. Muitos babilônios continuaram vivendo. A mesma coisa Deus fez com o Império Persa, na época dos gregos.
Alexandre o Grande, que teve um período ali que ele reinou. A mesma coisa Deus fez com a Roma. Roma não caiu de uma vez, mas ela foi sendo debilitada. Isso mostra, meus irmãos, que Deus deu um tempo, ao mesmo tempo em que ele trouxe um juízo sobre aqueles impérios, tirou-lhes o poder, Deus deu um tempo para eles. Isso então se refere a um juízo aqui, não é o juízo final. Veja que coisa importante a palavra de Deus está nos dizendo aqui. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus abate o orgulhoso, o humilha aqui na terra, tira o poder dele, além de que Deus abaterá os orgulhosos no juízo final. Então nós temos a visão de dois juízos. Na verdade é um juízo só que tudo é juízo de Deus, só que é um juízo ainda em relação a este mundo, mas um juízo final, que vai ser a consumação mesmo, o final de todas as coisas. Isso nos chama então, irmãos, para o fato de que Deus, por exemplo, tirou o poder de Roma, não tirou? A igreja foi muito perseguida, mas de repente Deus como que virou o jogo. A igreja deixou de ser perseguida. Vocês conhecem um pouquinho a história, vocês podem até pensar que, até dizer para mim, pastor, em muitos sentidos isso não foi bom, a igreja pode ter se corrompido, mas não é o nosso assunto hoje. O ponto aqui que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus tem tanto controle na história que ele pode, da noite para o dia, tirar um ditador do poder, mudar um governo para o bem da sua igreja, tirar os instrumentos de um poderoso maligno que está perseguindo, que está oprimindo a igreja. Nós não precisamos nos esforçar muito para lembrar, todo mundo aqui já ouviu da história recente, século XX, mesmo no nosso século já 21, imagine, nós já estamos no ano 2025, né? E nós, já nesse século e no século passado, temos visto homens poderosos que tinham poder, sanguinários, violentos. De repente, eles perdem tudo. De repente, eles perdem o domínio. É isso que o texto está dizendo aqui. E quanto aos 4 outros animais, foi-lhes tirado o domínio. É isso, irmãos. A Bíblia está dizendo que Deus age na história de maneira a cuidar do seu povo, a cuidar da sua igreja. Ele trará juízo, resgatando a sua igreja, salvando a sua igreja dessa opressão contínua que existe neste mundo. No entanto, não é só no final, não. A Bíblia está dizendo aqui, o Senhor cuida da sua igreja aqui na terra. Vocês lembram que Jesus disse, eis que estarei convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com o seu povo, o Senhor está com a sua igreja. O Senhor sustenta a sua igreja, mas inclusive o Senhor move autoridades, governos, levanta um, faz outro cair, e Deus está no controle de tudo, e em tudo Ele está operando. É aquilo também que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, tudo está cooperando, inclusive poderes, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu posso citar também o que diz o apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, quando ele diz que até Pilatos, os judeus e todos aqueles poderosos, apesar de que eles estavam pecando, apesar de que eles estavam crucificando o justo Jesus Cristo, mas eles estavam agindo segundo o desígnio de Deus, segundo a determinação de Deus. De maneira que a Bíblia está dizendo o tempo todo, não temam absolutamente nada. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo de quem vai se levantar no poder no futuro. Nós não precisamos ter medo nem de governo atual, nem de governo que virá. Sabe, se há um ensino das Escrituras aqui para nós é isso. Não temam nada. Porque medo não deve ser semeado entre o povo de Deus. O texto está dizendo aqui que entre o povo de Deus deve ser semeada a paz, a consolação, a certeza de que não importa os poderes, o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor levanta e o Senhor derruba conforme o seu desígnio, conforme a sua determinação. Então, console esse povo de Deus. E eu quero acrescentar aqui, irmãos,
porque não tem muitos domingos que eu fiz a exposição aqui de um versículo lá do capítulo 2 de 1 Timóteo. Eu quero ler com vocês de novo. Bora lá? Vou só ler aqui e para trazer mais um subsídio bíblico para essa nossa meditação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz assim, olha, vamos ler o 1 e o 2, tá? 1 Timóteo capítulo 1 e capítulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então a gente está dizendo aqui, orem. A Bíblia não está dizendo, tenham medo. A Bíblia em algum momento diz para a gente ter medo de governo? Para nós ficarmos com medo do governo que vai se levantar, essas coisas. Diz isso em algum momento? Para nós ficarmos com medo, apavorados, porque existe perseguição. Que existe perseguição, existe. É uma coisa que todo cristão deve estar consciente, que ele pode ser perseguido a qualquer momento, que ele pode morrer a qualquer momento por ser cristão. Mas a Bíblia diz assim, console-se porque Deus é que está no controle de todos os governos. E que Deus muitas vezes tira o domínio dos opressores da igreja. Mas o que é que nós devemos fazer em vez de ter medo? Orar. Orar ao soberano Deus. Não ter ódio. Já preguei isso aqui, neste domingo. O texto aqui é totalmente contra medo e contra o ódio. E aliás, essas coisas andam junto, né? Onde se semeia muito ódio, se semeia o medo. Mas a Bíblia semeia a paz e o amor. De maneira que eu vou orar, e quando Paulo, eu já disse aqui para vocês, de maneira que eu vou orar até por um Nero, porque no tempo de Paulo era um Nero que estava no poder. Então diz aqui o versículo 2, Paulo está dizendo, orem pelos reis, orem pelos que estão em eminência, orem para quê? Primeiro motivo, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, para que haja paz na nossa terra, para que não haja perseguição. Porque Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode operar para que haja tranquilidade na terra. E assim nós possamos viver com toda a piedade e honestidade. Mas orem também, versículo 2. E aqui eu já chamo a atenção do versículo 2, porque vai ser mais para a nossa segunda parte aqui do versículo lá 12 de Daniel. O versículo 2 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, inclusive quem está lá no governo, sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então veja o que a Bíblia diz, em vez de ter medo de governo, em vez de ficar muito preocupado com isso, tenham consciência, olha, vocês podem ser perseguidos. Mas Deus, tenham paz, porque é Deus que está no controle de tudo. E, em vez de ter ódio do governo, orem pelo governo. Pensam para que tenhamos paz na nossa terra e para que, inclusive, os governantes sejam salvos. Porque o papel da igreja é pregar o evangelho a todos e é orar por todos. Então, quando nós voltamos agora, irmãos, vamos voltar lá para o versículo 12. O texto está relacionando escritura com escritura. O texto está dizendo o seguinte, que a igreja de Jesus não deve ter medo de nada, mas deve ter consolação. E a igreja de Jesus também, juntando com Paulo, não deve odiar, mas amar, inclusive orar pelos governantes. Não é interessante isso? Mas o texto também está dizendo para nós o seguinte, que todo soberbo vai cair. Porque nenhum dos 4 animais soberbos deixou de cair. Todos foram humilhados. Então o texto também está dando alerta aqui para os soberbos. Existe alguém aqui entre nós soberbo? Existe alguém aqui entre nós que está ficando orgulhoso? Que está confiando no seu próprio braço, no seu próprio poder, no seu próprio dinheiro, no seu próprio talento, na sua própria força? Meus queridos irmãos,
A Bíblia nos alerta contra o medo, contra o ódio aqui, como eu procurei já mostrar para vocês, mas também nos alerta contra o orgulho. A palavra de Deus está dizendo para nós assim: lembremos continuamente que é o Senhor que controla o presidente da República, o presidente Lula. É ele que controla aquele homem lá, aquele governante. E controla cada indivíduo do Brasil, cada ser humano no Brasil. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre. Cada ser humano respira por Deus, vive por Deus, se move por Deus. Então, todos os dias nós temos que nos levantar e lembrar disso. E lembrar que a salvação, acima de tudo a salvação, é pela graça. E nos levantar e dizer assim: a soberba não deve dominar o meu coração, mas eu devo ir à cruz de Cristo. Eu devo olhar para as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Criação, providência e redenção. Meditar muito nas obras de Deus e pensar assim: quem me criou foi Deus. Quem me mantém? Deus. Quem me redimiu? Deus em seu Filho Jesus. Então, eu não posso ficar orgulhoso. Eu não posso ser soberbo. E a Bíblia ainda traz o alerta: se nós nos ensoberbecermos, e mesmo sendo cristãos, e sendo seus filhos, Deus repreende a quem ama. E Deus nos derruba do nosso pedestal, do nosso trono, para que nós compreendamos que o poder vem dele, e não de nós mesmos. Para o nosso bem, Deus nos derruba, irmãos. Então a Escritura aqui está nos alertando também quanto ao orgulho. Mas deixa eu ir para a segunda parte agora da minha mensagem, que é a segunda metade do versículo. Vamos olhar a segunda metade do versículo, que diz assim: todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Meus irmãos, o poder pertence a Deus. E Deus dá tempo para que o pecador se conscientize disso e se arrependa. A palavra de Deus aqui está se referindo, nós podemos crer, especialmente ao que aconteceu com Nabucodonosor. Vamos olhar o capítulo 4, versículo 25. Só volte a sua Bíblia agora um pouquinho, lá para o capítulo 4 e o versículo 25, e vocês vão perceber o paralelismo aqui em Daniel com o que aconteceu lá com o Nabucodonosor. Diz assim o texto. Daniel capítulo 4, versículo 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Vamos parar aqui. Esse é o juízo de Deus. Nabucodonosor era uma árvore frondosa, cheia de frutos, que dava proteção aos animais. Lembra da visão que ele teve? Frondosa e orgulhosa. E Deus fez com que aquela árvore caísse e os galhos fossem quebrados. E os animais saíram correndo porque a árvore estava caindo. Mas Deus não matou Nabucodonosor. Quando você pega outros exemplos nas Escrituras, que Deus matou poderosos. Por exemplo, o Senhor vai matar Belsazar, o rei que vem depois. Lembra da escritura na parede? Lembra desse outro capítulo? Que Deus escreveu e disse: foste pesado na balança, passou de ti o reino. Deus ali não deu tempo para Belsazar. Aí você me pergunta, por que Deus deu tempo para o Nabucodonosor e não deu tempo para o outro? Não sabemos. Mas a Bíblia quer dizer o seguinte: Deus é dono de nossa vida. E cada minuto, irmãos, que Ele nos dá de vida, não é para desperdiçarmos na idolatria, no orgulho e no pecado,
Mas em primeiro lugar, se porventura alguém aqui ainda não é um cristão, bom, presumimos que todos aqui somos irmãos em Cristo, mas ainda assim precisamos falar assim. Se porventura alguém aqui não é um cristão, é para que reflita na sua alma. Se porventura tem alguém aqui como Nabucodonosor, que está vivendo para os seus próprios, o seu próprio orgulho, como uma árvore orgulhosa, frutífera, arrependa-se. Arrependa-se e busque conhecer Cristo, e busque conhecer a Deus, e vá a Ele arrependido. Não continue gastando o tempo que Deus está dando, usando para aumentar o pecado e aumentar a afronta contra Deus, mas vá a Ele, humilhe-se, arrependa-se, crê em Cristo como Salvador. Essa é a mensagem das Escrituras, não é? Que Deus está dando tempo para os pecadores, para que eles se arrependam, para que eles creiam em Jesus. E é isso que Deus deu para Nabucodonosor. Eu não estou dizendo que Nabucodonosor foi convertido. Nós não temos indícios bíblicos para afirmar isso. Mas ele passou por uma espécie de conversão, entre aspas. Ele mudou. A palavra de Deus diz aqui na segunda metade do versículo 25 que isso tudo ia acontecer com ele, até que o quê, irmãos? Que conheças que o Altíssimo tem domínio. Olha só. Sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor não estava reconhecendo isso. Nabucodonosor estava ali sobre o seu palácio, olhando, como tantas vezes eu já disse, de cima para baixo, olhando para a beleza da Babilônia e dizendo, veja que linda é a Babilônia. Babilônia fui eu que fiz, com a força do meu poder. 3 coisas ele fala, né? Primeiro, Babilônia fui eu que edifiquei. Segundo, com a força do meu poder. Terceiro, para a magnificência do meu nome. Que orgulho, não é? Mas esse orgulho está em cada coração não convertido. Cada coração não convertido está dizendo, eu sou dono de minha vida, eu sou dono dos meus passos, eu não preciso de Deus, eu faço o que eu quero. Cada coração não convertido está afrontando a Deus, a sua lei, o seu amor, sua paciência, a sua longanimidade. Deus está dando tempo. Deus faz com que esse orgulhoso se levante todos os dias e ele afronta Deus todos os dias. O chamado das Escrituras aqui, como foi a Nabucodonosor, é que reconheçamos que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E nos humilhemos diante dele. O que é a fé e o arrependimento, irmãos? A fé e o arrependimento é se humilhar diante dele. É reconhecer que nós somos idólatras, ególatras, pecadores. Estamos afrontando Deus santo e justo, que merecemos a condenação dele. Mas olhamos para ele como um Deus cheio de misericórdia, que inclusive está dando tempo para nós, que ainda não nos matou, mas que nos deu tempo para o arrependimento. Vocês que são crentes, vocês são crentes, e vocês estão aqui porque Deus deu vida, deu tempo e deu um coração crente para vocês. Não é para nós agradecermos a Ele? Mas se alguém aqui não é crente ainda, que se aproxime da cruz de Jesus, que não gaste o seu tempo, que não continue vivendo assim, mas que se aproxime da cruz de Jesus, arrependido, e confie em Cristo para a sua salvação. Mas isso tem também, irmãos, um chamado para nós, crentes, porque nós somos chamados, irmãos, para gastar o nosso tempo em adoração, nos humilhando diante do Deus vivo, glorificando a Ele todos os dias da nossa vida. A vida incrédula é uma vida orgulhosa, mas a vida do crente é uma vida que usa o tempo para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Eu queria encerrar a nossa pregação de hoje com 3 conselhos para vocês, meus queridos irmãos. Mas antes disso, eu acabei esquecendo aqui de ler um texto, mas eu queria ler agora. Lá o Salmo 62. Vamos ler o Salmo 62? Antes de nós encerrarmos essa mensagem de hoje, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 62. E olha o que diz o Salmo 62. Vamos ler. O salmista está louvando a Deus. Olha o que ele diz, irmãos, e nós devemos fazer essa oração do Salmo. Eu pergunto para você, meu querido irmão, em quem você tem esperado? Você tem esperado no Senhor? Pois você deve esperar no Senhor.
O Salmo 62, ele nos diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubada a sua excelência, deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Veja o que a Bíblia está falando conosco hoje, irmãos. O Senhor está falando aqui. E o meu refúgio estão em Deus. Perante ele, pulei aqui, desculpe. Deus é o nosso refúgio. Versículo 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. Olha o que o texto está dizendo. E os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração, diz a palavra do Senhor. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, graças a Deus, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Ele é poderoso, confie nele, e ele é misericordioso. Vá a ele arrependido dos seus pecados. Nessa noite, eu quero convidar meus irmãos a esperar no Senhor. Cristãos, falo com todos meus irmãos nessa noite, não tenham medo dos poderosos, nem tenham medo do que virá. Por favor, não se deixem levar por gente que está, quero fazer uma aplicação bem prática, por gente que está semeando na internet medo em cristãos, para manipular cristãos, porque pessoas medrosas são manipuladas. Não tenham medo de poderosos, não tenham medo do que virá. Confiem no Senhor. Em vez de ouvir gente que põe medo no seu coração, ouça o que Daniel diz no capítulo 7, que o Senhor cuida do seu povo. Não tenha medo de nada, não tenha ódio de ninguém. Tenha paz no Senhor. O Senhor tem domínio sobre todos os irmãos. O Senhor está cuidando da sua igreja. O Senhor preserva a sua igreja. O Senhor livra a sua igreja. O Senhor tira o poder dos arrogantes. O Senhor cuida do seu povo. Então não tenhamos medo nem ódio, mas paz, amor e misericórdia. Nós temos que levar o evangelho da paz às pessoas. Nós somos o povo da paz, não do medo. Nós somos o povo da misericórdia, do amor, não do ódio. Então a igreja deve ser conhecida pela paz e pelo amor e pela misericórdia. E não pelo pavor, não pelo ódio. Não por um povo manipulado por pessoas maldosas. Segundo lugar, não confiemos nos poderes deste mundo de forma arrogante. Não, cuidado, quando você começar a crescer, ser abençoado em algum sentido para você, para que não encher o seu coraçãozinho dizendo assim, olha, agora eu estou bem, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho poder, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não confie nas coisas desta vida. Lembre do que o salmista diz, o poder pertence a Deus, pertence ao Senhor. Que a sua fé esteja no Rei Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Rei. Dele vem tudo o que precisamos. Todos os dias vá à cruz de Jesus e se humilhe diante de Cristo. Não confie em você para ser santo. Não confie em você mesmo para ser justo diante de Deus. A justificação, a santificação e todas as coisas vêm a nós pela fé da parte do nosso Deus. Tudo é graça. Então espere nele sempre, não seja arrogante. Em terceiro lugar, o tempo de nossas vidas, meus irmãos, não deve ser usado, gasto no pecado, na rebeldia. A pior coisa que o ser humano pode fazer é usar o tempo
para continuar arrogante, sem se arrepender, sem confiar em Jesus. Que todos aqui sejam crentes em Cristo. E que todos os crentes, nós cristãos, devemos olhar para Cristo continuamente, meus irmãos, dedicando as nossas vidas em Cristo com gratidão, confiando no Espírito Santo, para andarmos e gastarmos cada hora, cada momento que o Senhor nos dá, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, em gratidão, porque Ele já nos salvou na cruz do Calvário. Não tenham medo de nada. Você que é um crente em Cristo Jesus, você já está seguro em Cristo Jesus. E grato a Ele, viva todos os dias em amor, em alegria, em paz, em obediência. Não gaste o seu tempo no pecado, não faça isso. Se você está pecando, e se esse pecado está lá, e pessoas já chegaram para você e já disseram, irmão, isso é pecado, ou a palavra de Deus já te confrontou e disse para você que isso é pecado, mas você continua lá, gastando o seu tempo naquele pecado. Hoje é o momento de você dizer, basta, eu não quero gastar a minha vida em gratidão ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Gratidão porque Ele já me salvou, e gastar a minha vida, os meus dias, o meu tempo em adoração, em louvor. Que Deus nos abençoe. O Senhor está cuidando de nós. Amém. Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos fortaleça nesta noite. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos, neste domingo, nesta noite maravilhosa, do domingo, dia do Senhor, meditar, Senhor, neste versículo tão precioso, maravilhoso. Ó Senhor, por sua grande misericórdia, põe a palavra na nossa alma, no nosso coração, nos dando, Senhor Deus, consolo. Se chegamos aqui com medo da vida, com medo das dificuldades, consola-nos, Senhor, com a promessa que o Senhor cuida de nós. Se chegamos aqui arrogantes, ó Senhor, que nos arrependamos, nos humilha pela graça do Espírito Santo, para que nós venhamos nos aproximar de Jesus, depositando toda a nossa esperança no Senhor. Abençoa o seu povo, Senhor. Senhor Deus, o Senhor sabe que cada um está passando. Consola os que estiverem com algum medo na sua vida. Lhes dê sabedoria, graça e paz e amor. Tira também de nós todo aborrecimento. Se estiver magoado com alguém, que nós possamos perdoar pela graça do Senhor. E possamos viver essa vida, Senhor, gastar os nossos dias para o seu louvor e gratidão pela salvação em Jesus. Se alguém entre nós nessa noite também ainda não se arrependeu, está vivendo seus dias em afronta contra ti, que se arrependa, que creia, que todos aqui sejamos crentes em Cristo arrependidos. E digo ainda, Senhor, oro ao Senhor, oramos juntos aqui para que o Senhor abençoe cada um de nós, não permitindo que permaneçamos no pecado, mas que todos se arrependam dos seus pecados mais e mais, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, gastando os seus dias em obediência a Ti, em Cristo Jesus, andando no Espírito. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos ler, meus irmãos, o trechozinho da nossa confissão de fé. Convido vocês a pegarem o seu programa de culto. Nós vamos ler o ponto número 9, tá? Só desligar aqui a câmera para a gente fazer a leitura.